Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior Costa, com a matéria de ciências, para conversar mais um pouquinho sobre essa disciplina tão maravilhosa, né? Na aula de hoje nós vamos continuar o que nós começamos a ver na semana passada, né? Que seria a questão dos fenômenos naturais e seus efeitos. Nós tínhamos focado em cima de três, especialmente, né? Hoje vamos fechar nossa aula simplesmente com um, que seria o vulcão, né? Aí, para a gente poder voltar, se situar com a situação que a gente tinha na semana passada, nós falamos sobre os efeitos naturais, dizemos o que foi, depois eu acabei mostrando para vocês algumas situações, como por exemplo os terremotos, vimos também o tsunami, né, e aí chegamos até a questão do vulcão. Nas aulas que nós tivemos falando sobre terremoto, eu cheguei a explicar, como você pode ver aqui na nossa tela, como funciona e o porquê o terremoto acontece. Mas recorda rapidinho porque isso vai servir para a aula de hoje também. Embaixo ali do manto da Terra, que é a parte de terra mesmo que nós temos, existem algumas placas que nós chamamos de placas tectônicas. E elas estão em movimento. Quando elas se chocam, acaba causando, né, uma situação em que pode causar fissuras, ou seja, quebra de material, no caso terra, quebra da terra. E aí essa quebra, como você pode ver aqui na nossa tela, pode causar o que nós chamamos de terremoto. E esse terremoto consigo pode trazer alguns danos, como por exemplo a quebra, derrubar também algumas residências, tá bom? Nós falamos também lá do tsunami. O tsunami seria aquela gigantesca onda que é formada justamente pelo mesmo motivo, né? Alguns terremotos são iniciados lá no fundo do mar e esse tremor faz com que as ondas comecem a se formar e ficar cada vez maior, chegando até aqui ao nosso litoral, né? Com uma força muito grande, invadindo a terra, uma coisa que não é tão comum aqui no nosso país, tá bom? E aí falamos no final um pouco sobre os vulcões. A aula de hoje a gente vai focar justamente neles para poder lembrar um pouquinho aquele conteúdo que nós vimos lá atrás, que seria a poluição atmosférica, lembra? Nós falamos da poluição e focamos que ela seria um ponto-chave, né, um ponto principal para o que vem acontecendo hoje com o nosso planeta, que no caso seria o aquecimento global, né? E aí hoje nós vamos conseguir ver, né, através da nossa aula, que o vulcão ele também participa desse aquecimento. Ele também tem a sua participação lá, ajudando, no caso, lá, a poluição se tornar cada vez mais grave. E aí eu queria que você observasse mais uma vez aqui a nossa tela, para você ver que o vulcão ele é formado por partes, né? Existe uma parte lá no interior da Terra que nós chamamos de câmara magmática, que é onde você vai encontrar o que nós chamamos de lava, né? E cada parte do vulcão tem um nome especial. Por exemplo, vai ter a saída dessa lava, que é o que nós chamamos de chaminé. Vamos ter também, no caso, o cone, que seria já a parte de fora dele, e a parte de cima, que seria aquela região que nós chamamos de cratera, né? Que é o local por onde sai a maior parte do material magmático que é jorrado quando ele está ativo, tá bom? Por que eu estou falando a maior parte? Porque existem locais no vulcão que também sai essa lava sem ser pela parte de cima. Por exemplo, aqui na imagem você consegue ver que tem ali cone, aí tem abaixo do cone tem assim, chaminé secundária. É justamente ali onde também pode sair essa lava para que ela também vai causar esse derramamento de lavas, tá bom? E aí, como eu tinha prometido para hoje, né, que eu ia trazer um vulcão, que a gente pudesse ter mais ou menos uma ideia do seu funcionamento, e também daqui a pouco eu vou falar um pouco como você pode fazer um em casa, tá bom? Mas antes disso, eu queria só voltar aqui para a TV mais uma vez, para te mostrar, né, que quando esse vulcão entra em erupção, né, a quantidade de lavas que sai dele, a quantidade de material particulado, ou seja, aquelas partículas que vão para a atmosfera, assim como a fumaça, assim como diversos materiais que saem ali, são também importantes que a gente entenda como é que eles funcionam e quais são as consequências que eles trazem para o nosso dia a dia, tá bom? E aí eu trouxe mais uma vez a imagem do vulcão, lembrando, né, que nós temos na parte de baixo a região magmática, a câmara magmática, que é onde está mais ou menos o centro ali da Terra, com a quantidade de magma muito grande, que quando esse vulcão se ativa, ela acaba saindo através dessa chaminé e jorrando, causando
inúmeros danos ao nosso território, tá bom? E aí, antes de falar sobre o vulcão e colocar ele em funcionamento, eu queria lembrar que essa explosão do vulcão, ela traz consigo, por exemplo, as consequências que podem ser até mesmo benéficas, né? Ou seja, podem ser coisas boas. Mas primeiro eu queria falar sobre a poluição do ar, como eu já tinha prometido a vocês desde semana passada, mostrar que o vulcão ele tem a sua participação no aquecimento global. Quando ele está ativo, ele produz uma grande quantidade de fumaça, que também está relacionado, que também está composta, né, por gases que são causadores do efeito estufa. Aqueles gases que fazem com que os raios solares fiquem presos aqui na Terra, impedindo que ele volte, e aí há um aquecimento maior da nossa Terra, tá bom? E uma outra coisa também que poderia ser visto como benéfico, como uma coisa boa que o vulcão pode trazer, seria a fertilidade do solo. As regiões que estão próximo ali do vulcão, aquela região onde ele vai, por exemplo, conseguir atingir com seu material magmático, ele se torna muito fértil, podemos dizer assim. E essa fertilidade pode ser utilizada para a agricultura, não é? Essa agricultura pode ser, com certeza, um movimento ali da economia daquela cidade, daquele local que está sendo trabalhado, tá bom? Então, só para a gente recordar, o vulcão, ele vai ter suas partes principais, as consequências que eles trazem são a poluição atmosférica, principalmente, né? Assim também poderia poluir rios, lagos com a sua lava, e também tem uma coisa benéfica, uma coisa boa, que seria a fertilização do solo, uma vez que o material que sai da lava são materiais ricos em diversos minerais, como por exemplo o ferro, tá bom? E aí, o nosso vulcão, ele vem como um desafio para você. Mas antes de falar sobre esse desafio, eu queria lembrar a você que a nossa aula de hoje, ela vem para finalizar o vulcão e mostrar a sua importância, né? Então, eu acabei trazendo uma amostrazinha aqui, um protótipozinho, uma coisa que eu acabei fazendo, e queria dividir com vocês, até mesmo estimular que vocês fizessem em casa. Uma coisa muito simples de se fazer, e você pode fazer com materiais que você tem em casa mesmo. Por exemplo, eu utilizei em casa argila, eu acabei comprando argila, mas poderia também ser barro, tá? Barro normal, que você pode encontrar no quintal da sua casa, na frente da sua casa. Eu também utilizei copo descartável, que você vai poder substituir por qualquer outra coisa que tenha um formato de cone, como esse aqui, ó, tá? E também utilizei algumas coisas como tinta, pincel, e também utilizei papel. Eu acabei utilizando o jornal, mas você poderia usar o jornal, o papel que você tiver em casa. Até aqueles papéis que você não vai mais utilizar, que já foi riscado, é só amassar e utilizar, tá bom? E aí eu acabei também fazendo um videozinho para que você pudesse ver o passo a passo desse material funcionando, tá? Como foi feito. E aí eu vou deixar para que vocês vejam agora esse vídeo aí. Pronto, ok, né? Visualizou o vídeo? Então, aqui depois de montado, como você pode ver, eu acabei utilizando jornal, barro, no caso argila, e para fazer a simulação do vulcão,
a gente vai precisar de duas coisas, né? Bicarbonato de sódio, que é um material também encontrado em casa, né? É um pozinho branco. E também vou precisar de duas outras coisas. O vinagre para poder reagir com o bicarbonato. E se você quiser utilizar também o detergente, tá? Que aqui não é obrigatório, é porque o detergente ele faz mais espuma. Então, algumas pessoas gostam de ver a maior quantidade de espuma possível. E eu também gosto de utilizar algum corante, né? Pode ser aqueles corantes que você utiliza em alimentação mesmo, até mesmo pode ser aquele pozinho que nós conhecemos como corolau, né? Nesse caso, eu vou utilizar esse aqui só para dar a cor vermelha lá, que fica um pouco parecido com as lavas do vulcão, ok? E aí eu vou misturar aqui, rapidinho eles. Vou colocar um pouquinho desse aqui dentro. E vou colocar também o bicarbonato aqui dentro, tá? Esse bicarbonato é que vai fazer a reação química acontecer quando ele entrar em contato com o vinagre, tá bom? E aí, gente, ó, dá uma misturadazinha aqui para poder misturar bastante aqui o bicarbonato com o coloral. E depois é só você acrescentar dentro dele, desse vulcão, o vinagre, né, que vai fazer a reação química acontecer. Bom, se você colocar o detergente, você vai conseguir ver que causa mais espuma, mas a intenção aqui é mostrar a você que a reação acontece. E aí seja um pouco generoso com o vinagre, tá? Para colocar uma quantidade legal. E aí eu estou colocando aqui. E aí o vulcão faz a sua simulação. Quanto mais corante você colocar, mais vermelho vai ficar e mais simulado próximo do vulcão você vai ter, tá bom? E aí, pessoal, com essa aula de hoje, eu trago esse desafio para vocês, confeccionar ou fazer em casa esse vulcão, para depois nos postar e nos mandar, que a gente possa depois ver com vocês a participação integral, tá? Com essa aula de hoje, nós finalizamos os fenômenos naturais. Fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus assim permitir.